Você quer prosperar? Então, vem para essa live. Você tem coragem de prosperar? Comece aqui comigo nessa live. E com o meu convidado de hoje. Prospere em 7 passos. É o tema da nossa live. Estou aguardando o meu amigo, que não é meu parente, mas tem o mesmo nome que eu. É, o mesmo sobrenome, que vai falar com a gente sobre como prosperar em 7 passos. Deus abençoe cada um de vocês e vamos receber o Aquino aqui agora. Aê, Boa tarde. chegou! E aí, na Tudo bem? paz? Tudo bem, meu querido? E você? Tudo ótimo, graças a Deus, viu? Que bom, que bom. Diz pra gente aqui onde você tá no Brasil, Aquino. Estou próximo do Fórum Federal aqui em Guarulhos, em São Paulo. Guarulhos. Tá prosperando aí em São Paulo. Que Prosperando lindo! com força, né? Sem medo de ser feliz, viu? Prosperando com força. Com força, é isso. Essa é a frase do Aquino, gente. Ele fala sempre, prosperando com força. Eu conheci o Aquino, gente, quando eu fui me juntar ao grupo de escritores em São Paulo, pela primeira vez. E aí ficou aquela coisa, vocês são parentes? Vocês são o quê? Primo, irmão? O que vocês são? A gente é irmão, mas é irmão de Cristo, irmão em Cristo. Irmão na humanidade, mas parentesco mesmo, eu acredito que a gente não tem. Aqui, não chamei minha mãe para live para ver se ela te reconhecia, alguma coisa assim. Mas, na verdade, ela viu teu nome aqui no livro, já falou, Milena, será que é nosso parente? Se você fosse Aqui, mais, você passou onde? se você fosse mais novo, eu diria o seguinte: pode ser que seja minha filha, entendeu? Não, não dá para ser sua filha. É, tá, né, então. Se fosse mais novo, eu diria minha filha. Aí sempre que o pessoal me pergunta quantos filhos eu tenho, eu falo, registrado eu tenho 3. Você nasceu em qual estado do país aqui? Eu nasci em Minas Gerais, no noroeste de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, especificamente. Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. E, Gente, o nosso livro está em ordem alfabética, né? E o Aquino vem antes de Milena. Então, a minha mãe já foi ler a minha parte e já leu logo a dele, assim, né? E aí já quis saber como era, de onde. Olha, ela entrou na live agora. Dá uma cena aí para ela, Aquino. Dá um alô dona, para ela. dona Marinete. Marinete, boa tarde, seja bem-vinda aí a essa live maravilhosa. Aqui é um encontro inédito de, não só de 2 Aquinos, mas 2 M Aquino. Dois Aquino. É, eu tenho a minha holding é Grupo M Aquinos, né? Então aqui nós estamos aqui em um fato inédito no M. Aquino, o seu de Milena. Milena e o meu de Maurício. É isso. Então é Muito editora inédito. Aquino, Agropecuária M Aquino, Aquino Advogados. E aí, Mesmo? Tudo é Aquino, que é legal. Aquino. O meu canal no YouTube é Milena Aquino, meu negócio é Mi Livros. Eu vou ter uma hold, eu estou chegando nessa frequência em Aquino. A senha você já tem já, né? Lembra lá que você recebeu um código de prosperidade pesado lá em cédula? Ah, Cara, eu não. recebi. É mesmo, eu tenho que falar disso. Espera aí que eu vou pegar meu código que eu recebi do Aquino. Gente, a gente se conheceu, ele me deu um presente. Todo mundo falando e tal. Todo mundo dizendo, perguntando se a gente era parente. Ele me deu esse código aqui, ó. O que tem nessa nota, Aquino? Fala aí pra gente. Essa Que é o nota, código. essa nota, essa nota é um instrumento, uma ferramenta que o Senhor me entregou para evangelizar, né? E É aí isso mesmo. eu sempre faço o seguinte, eu dou uma nota de $1, né? Mas agora eu estou subindo de nível, eu estou dando nota de 200 agora, R$ 200, entendeu? Certo. Depois eu vou te contar o que está por trás disso. Tá Na bom. realidade, a questão do dólar, ele é, Ah, ele é uma marca que fica registrada, inesquecível, e não tem como duvidar que a pessoa é próspera, né? A pessoa tá distribuindo dólar na noite, né? Então, é.
é uma presunção que fica que só pode alguém ser próspero que fica dando dólar para as pessoas, né? Onde passa, onde faz palestra, onde para no posto de gasolina, para no lava rápido, e aí não tem como esquecer. As pessoas guardam na carteira e eles não gastam. E a senha mesmo, né, por trás disso tá no Ah, seguinte: você emite você atrai o que você emite. Então, se você põe o dólar na carteira, é tão poderoso, mas tão poderoso, que eu poderia ficar a tarde inteira falando a respeito disso. Você atrai o que você quiser a partir do que você carrega. Então, eu vou dar dois exemplos agora que aconteceu recentemente. Então, todos os dias eu pratico o PDT. que é PDT? PDT eu produzir coisas grandiosas todos os dias, desfrutar, sem medo de ser feliz e transbordar Ok. naturalmente. Então, o PDT é algo no cotidiano, não só meu, como da minha família. Os meus filhos também têm esse estilo de viver, né? De produzir coisas novas todos os dias, de desfrutar todos os dias, né? Sem medo de ser feliz e transbordar na vida alheia, né? Coisas grandiosas. Uau, aqui. Que Então, massa. então onde eu estou, essas três coisas têm que acontecer, naturalmente. Então, eu estava na oficina mecânica e aí, ao final, a pessoa estava arrumando uma motocicleta para mim, que é uma moto, uma CRF 250, que chama-se Clube 777, na Trilha de Cristo, Trilha de Cristo, né? Certo. E aí, ao final, quando ele arrumou a moto, eu falei para ele, eu estava ensinando para ele sabedoria, prosperidade e riqueza. E aí eu enfiei a mão no bolso e tinha um pacote de dólar, né? Tinha euro, real. E aí, beleza, terminei o treinamento. Quando eu estava saindo da oficina, aí uma pessoa me abordou, uma das pessoas que estavam lá dentro. Ele falou: "O senhor compra dólar?" Eu falei: "Não, não compro, não, eu dou o dólar." Ah, tá, porque na minha carteira eu tenho uns dólares aqui. Eu trabalhei em São Paulo de garçom, eu recebia muito dólar. E eu sinto vontade de vender, mas nunca ninguém compra dólar. Você que não queria comprar? Aí eu fiz uma conta rápida assim pelos dólares dele, eu comprei os dólares pela metade, Certo. né? Então o que acontece? Ou seja, só consegue comprar dólar pela metade quem emitiu essa energia anteriormente. No meu caso, né? Eu dei um dólar e depois eu ganhei, se eu não me engano, 70 dólares na compra. Então, quer dizer, a Entendi. gente não está brincando, né? A gente está falando de algo muito sério, né? Então, a gente emite uma energia de alegria, de prosperidade, de riqueza a partir do que você carrega. Teve outro fato semelhante que aconteceu a isso. Eu estava no supermercado fazendo compras. Na hora que eu fui pagar, eu sempre tenho um pacote de dólar no bolso. Tem uma senha por trás disso também. E aí o dono da loja viu os dólares e ele perguntou se eu comprava dólar. Eu falei, não. Aí ele falou: "Tem uma nota de 50 dólares aqui, tem muitos anos na minha carteira, e se você quiser comprar." E aí eu falei pra ele: "Rapaz, eu compro, mas qual que é o preço?" Ele falou: "Você dá 150 aí, tá bom." Então, quer dizer, seria 300 reais mais ou menos, eu comprei por 150. Então, de novo, eu ganhei mais 25 dólares, quase no mesmo dia, na mesma semana. Entendi. Então, é muito sério, né? Então, assim, existe a moda do cartão de crédito, do Pix, né? Mas é indispensável, é extremamente indispensável que você carregue dinheiro no bolso. Nota Extremamente. viva, cédula, né? Dá pra você ver que ao vivo aqui, deixa eu mostrar pra você. E aí, Inés, quase ninguém tem isso, ó. Você enfia a mão no bolso e você tá recheado de notas de 200. Dá uma olhada. Tô vendo. Então, nota de 200, tá vendo? Muita nota de 200. O que que eu faço? É para demonstrar e ficar inequívoco que eu sou uma pessoa próspera. Então, imaginando que eu tivesse te conhecido hoje e Ah, nós estivéssemos fazendo negócios. E você é bem mais rica que eu, certo. entendeu? Bem mais rica. Vamos dizer que eu tenha 100 milhões de patrimônio e você tem 1 milhão. Portanto, 200 reais não faz diferença nenhuma na sua vida. Certo. Só que você não sabe quanto que é meu patrimônio, e eu não sei quanto que é o seu, mas eu sei que o seu é bem maior do que o meu, Tá né? bom. Aí, Combinado. aí na hora de ir embora, eu peço a oportunidade de deixar ali um sinal de uma aliança e de respeito, eu deixando um versículo bíblico aí na nota de 200. E eu deixo para a Combinado. pessoa, tiro a foto, eu faço um vídeo, a pessoa põe, eu falo: "Ó, essa nota não é para gastar, essa nota é para você deixar na sua carteira como forma de aliança. Exceto numa situação excepcional, e aí você vai lá e penhora essa nota de 200, depois você volta e pega novamente." E aí eu vejo o susto que a pessoa toma, porque fica assim, né?
Não é normal alguém ficar dando nota de 200 para ninguém, né? Então, muitas pessoas dão cartão de visita, eu dou nota de dólar, né? Dólar, euro, nota de R$ 200, depende de quem está na minha frente. É uma marca Quando, sua mesmo. quando eu sei que a pessoa, de repente, pode ser que ela vai gastar o dinheiro, eu não dou real, eu dou dólar, porque o dólar dá trabalho para gastar, né? Mas a pessoa que é muito mais rica que eu, ele não precisa gastar os R$ 200, então dá para dar 200, entendeu? De reais. E ele vai ter a tentação danada, né? Às vezes ele vai querer gastar aquele dinheiro, ele olha, mas tem uma aliança por trás da nota, e aí fica aquele negócio bonito. Mas também tem outros códigos mais poderosos que esse. Já falei de dois, né? Falei da questão do que você emite, falei das oportunidades que aparecem, da impressão que fica. E tem outra coisa muito magnífica. Eu vendo livros, sou escritor. Então eu tenho um livro de R$ 50, eu tenho um livro de R$ 100, eu tenho um livro de 200, 300, 500, 1.000 e R$ 5.000, o mesmo livro. Certo. Entendeu? Então eu vendi livro essa semana passada de R$ 300, mas eu vou chegar a vender livros de 5.000, o mesmo livro. Então, Interessantíssimo. quem É compra, uma. quem compra um livro meu que custa 50, uma nota de dólar assinada com código de prosperidade custa R$ 100. Só que eu dou $1 e volta quantos? Volta alguns dólares a mais, né? Porque tem R$ 50. Então, quando eu dou um, volta mais $9, né? Então, eu dou um, eu ganho $9. Eu fico rico 9 vezes mais quando eu dou $1, junto com o livro. Entendi. Entendeu? Uau! Eu tenho o dólar que ele me deu, gente, e o que tem escrito aqui atrás, aqui você não sabe, mas esse versículo, ele mudou minha vida. E aí, esse negócio de você emana, você atrai aquilo que você emana, é isso. Olha, no dia que alguém me perguntou assim, Fiquei arrepiadaço aqui menina, agora. quem é você sem falar a sua profissão? Eu demorei 3 dias, eu demorei um pouco para responder. Aí eu fiquei uns dias no túmulo, assim, reverando. E aí, Gênesis 1:26 veio para mim. Meu Aqui em Deus. casa. Porque eu não sabia responder e eu voltei, caraca, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Meu Eu não sou o que está escrito no rol das profissões brasileiras, criada por uma pessoa, porque eu sou criada pelo Criador, o soberano Criador. E aí eu viajo daqui para Recife, isso foi antes da pandemia, viu, Aquino? Eu viajo daqui para São Paulo, aí eu me encontro com um Aquino, vou lá num restaurante, aí, oi, Aquino, tudo bem? Descobri Aquino, tá lá. No final do evento, ele me dá uma nota com todos esses códigos. Ele falou e ele não sabia disso. Essa é a minha experiência. Inclusive, eu falei disso no nosso livro, Aquino. Entendeu? Porque foi essa pergunta que me fez trocar um trilho na minha cabeça. Um trilho neural. Mudou a minha vida quando eu respondi isso. Meu Deus. Sabe? Eu não estava numa igreja, eu estava aqui na minha casa vendo um vídeo no YouTube. E aí eu não soube responder. E o meu outro livro, eu também conto essa história. Porque nós somos fechados em uma única profissão. A minha mãe está aqui. A profissão dela, professora. A outra profissão dela, servidora pública. Aí eu vou dizer que ela é isso para sempre. Se ela quiser ser, ela é mais velha que nós. Se ela quiser trabalhar como outra coisa, ela pode. Por quê? Porque o Criador dela. Maravilha. Que coisa, hein? Na sua nota tá Gênesis 1:26? Na sua nota tá Gênesis 1:26? Gênesis 1:26. E assim, né? E assim, os códigos mudam, são aleatórios. Cada pessoa recebe um código diferente, porque é do dia. É do dia. Não é, quando eu brinco que não é meu, as pessoas não acreditam, mas não é porque tem muitas coisas. Vai Isaías, vai Deuteronômio, se atrás Eclesiastes, vai Provérbios. Para criança, eu sempre uso Provérbios 13:1, né? Que é o quê? Que é o da necessidade do atendimento do princípio da honra do pai e da mãe. Caraca, Aquino, para mim era o mesmo versículo para todo mundo. Não, não. Esse foi só para você. E talvez seja a única nota que eu tenha escrito Gênesis 1:26. Eu não lembro de outra nota, Gênesis 1:26. Aquino, tô chocada. Do coração. Eu arrepiei por isso, que você falou que deu. Mas assim, não. Aquino, olha, sério mesmo, tudo meu, tudo eu uso a palavra criar por causa desse dia na minha vida. Porque eu entendi que eu sou do Criador. Não tem amarra sobre mim. E isso é prosperar. Aí, do meu livro, meu livro é Prosperidade Além da Farda.
E aí eu falo sobre esse meu momento, que eu nesse dia fiquei no túmulo igual Jesus lá, assim, ó. É. E aí, quando eu tive a resposta, eu saí do túmulo, eu falei, eu sou a imagem e semelhança do Criador. É isso que tá aqui. Mas eu vou mais longe que isso, viu, Milena? Ah, Tem um princípio que é meu, esse não tem ninguém que falou a respeito disso, nem pastores, nem ninguém. Está ah, lá no livro meu, lá, como iniciar na pecuária seletiva e prosperar sem conhecimento, sem terra e sem dinheiro. Lá eu falo de um princípio poderosíssimo que fala assim, que é o princípio do acesso à procuração outorgada, assinada, com firma reconhecida por autenticidade diretamente do cartório celestial por Deus. tá aqui nesse também. Eu li isso, eu queria te Ah, perguntar o que era isso. tá Mas aí, já começa. tá aí no livro. Ah, tá, achei que não tivesse nesse. Porque eu carrego mais de 100 princípios, né? Eu gosto de usar sempre que alguém me conversa comigo, eu falo de 7, né? Eu não sabia que esse estava aqui. Tá aqui, né? Vou Está aí, né? achar assim. Vai falando em que eu digo. Tá sim. Igual eu lembrei. Eu E, grifei essa frase aqui, porque eu falei assim, como assim, gente? O que isso quer dizer, né? Eu falei, o que que você queria? Eu ia te perguntar isso, mas aí a gente foi indo para outra coisa e você né? acabou tocando nesse assunto. A gente está ligado mesmo. Gente, o Aquino no nosso capítulo, ele fala 7 senhas. Você vê que ele usa muito essa palavra, né? Sete É, senhas, 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 senhas. E aí o capítulo dele tem 7 senhas, que são os 7 passos. Eu estou querendo achar esse texto. é, Tá no tá, cartório, mas explica de onde você tirou isso. tá na letra, na página 143, eu localizei aqui, ó. 143? Isso. Após o falecimento da minha mãe, não me desvencilhei do alvo, tinha consciência da caminhada. Não achei aqui, não lê para nós o texto, então, que tu tá vendo. É no Gênesis 26 que fala assim, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Certo. Nessa trajetória aprendi 7 senhas no acessos fundamentais, era para conseguir atingir o meu alvo, o meu alvo. Aí o que acontece? Aqui eu não falo, realmente eu não destrinchei o Gênesis 26, mas eu estou te revelando agora, né? Ah, Lá no livro meu lá de como iniciar a pecuária seletiva, eu trato especificamente sobre esse princípio. Vou repetir agora: princípio do acesso à procuração outorgada, assinada com firma reconhecida por autenticidade diretamente do cartório celestial por Deus. Então direto. lá no outro livro eu falo de duas coisas. De onde eu extraí isso? Eu extraí De onde? do poder. Então, no Gênesis 26, Deus está outorgando domínio, governo e poder absoluto sobre todas as coisas que foram feitas antes do sétimo dia. Então, eu sou advogado há 20 anos. Então, toda vez que a Milena ou um cliente me procura para que eu possa exercer os seus direitos, defender os seus direitos, eu preciso de uma procuração. Certo. Quando você me entrega a procuração, eu passo a ter os poderes da Milena. Certo. Então, só com os poderes da Milena eu posso advogar. Advogar significa falar em nome de outrem. Então, Gênesis 1:26 é uma procuração, vamos lá. Procuração é outorgada com firma reconhecida por autenticidade diretamente do cartório celestial por Deus. Ele outorgou a procuração e nos entregou. Quando eu falo firma reconhecida por autenticidade, não é por semelhança, é ele mesmo que fez. Uau. Entendeu? E tem algo mais louco do que isso, que é o seguinte: alguém vai Ah, dizer, né? Alguém vai dizer, mas Adão perdeu essa procuração quando ele pecou. Eu falei, de fato, isso aconteceu mesmo. Foi destituída a procuração quando Adão pecou. Todavia, Jesus Cristo desceu da glória como ser humano, veio aqui, sofreu tudo que tinha que sofrer, na cruz do Calvário, transbordou sangue, suor, lágrima e gordura, e devolveu essa procuração com uma cláusula a mais. Ou seja, sim, condição de fazer obras maiores do que estavam lá em Gênesis 26. muito.
Muito maiores. Então, Caramba, é Aquino. muito top. Eu estou arrepiadaço aqui porque é o seguinte, quando o ser humano descobre, é de arrepiar, porque assim, o ser humano, quando ele descobre a identidade dele, a essência dele, que é que vem exatamente da imagem e semelhança do Criador, e não só isso, ela vem junto de brinde, de presente, gratuitamente, poderes absolutos. Porque os poderes que eu recebo enquanto advogado são relativos. Então, quando eu pego uma procuração na área criminal, só serve o criminal, não serve para o trabalhista. Quando eu pego o trabalhista, não serve para a família. Quando você pega para a família, não serve para o direito às sucessões. Esse não. Esse é absoluto. Ele é pleno. E você, se tomar posse dele e você exercitar ela, não tem como você não prosperar plenamente. Entendeu? Amém. Então, é que já adentrando já no nosso assunto, então, a prosperidade ela é extremamente natural, por isso. Porque ao nascer, agora anota, isso não está no livro, porque nós tínhamos uma quantidade de dígitos para poder escrever nesse livro aí. É Aí você tem verdade. que escrever o seguinte, ó, então a Milena, quando nasce, a imagem e semelhança de Deus, com poderes e procuração absoluta, para dominar todas as coisas que foram feitas antes do sexto dia, eu vou te falar uma coisa poderosa aqui, ó. Você já nasce próspera, sabe por quê? Porque Ok. você nasce com 5 talentos. 5. Quais? Olhos, visão, ouvido, audição, nariz, olfato, boca, paladar, dom da fala, tato, né? Carinho, pintura, destreza, escrita, Uau. gesto, o corpo fala. Então, assim, a prosperidade natural, e não tem como, e a pobreza é uma resistência. Pobreza é uma renúncia à prosperidade natural, porque você tem 5 talentos. Agora, veja bem, você não precisa dominar os 5. Um só Não. você já faz um terror. Um faz É um verdade. terror. Você quer ver? Pessoas que são deficientes, quando ele não enxerga, ele desenvolve, potencializa a audição, o olfato e o paladar. E, Sim. e assim vai, né? E assim vai. Quando ele não tem as pernas, ele desenvolve o tronco para ter força no tronco, por onde ele desloca. E assim caminha. E aí eu uso os 5 talentos, remetendo também à Bíblia. Lembra as passagens dos talentos? Lembro. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, né? Então eu vou te falar uma coisa aqui para te assustar muito, e todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, ó. Fala. No dia do juízo, você vai ser cobrado pelos 5 talentos. Entendeu, não? Então, a hora que você chegar lá e dizer assim, Senhor, mas eu nasci no Vale do Jequitinhonha, minha mãe teve que me entregar para um lado adotivo, eu não tinha, a condição financeira era caótica, ele vai olhar assim e falar, é mesmo? E vai dizer assim, o que você fez com os 5 talentos? Aí você fala, mas que 5 talentos? Ele fala, você não sabia quais são os 5 talentos? Ele vai te lembrar, tal, tal e tal. Ele vai dizer assim, pô, eu não sabia que é isso, eu tinha que usar. Ele fala, servo mau e infiel, saia do gozo do seu Senhor. Entendeu o que eu tô falando? Então, os talentos que estão lá, Entendi. os talentos lá, é uma representação de riqueza, que pode ser financeira, que pode ser também essa humana, entendeu? Sim. E eu falo mais, eu falo no meu livro lá, Como Iniciar na Pecuária Seletiva Sem Conhecimento, Sem Terra e Dinheiro, eu bato pesado de que dinheiro não existe, entendeu? Dinheiro não existe. A riqueza, Não. ela acontece em razão de uma troca de energia física, energia da fala, do olhar, do ouvir, Do tato, do do tato. ouvido. Sim. Não existe. Todas as grandes coisas que eu comprei, que eu adquiri até hoje, fazendas, terras, casa, carro, não tinha dinheiro na frente. Porque não precisa ter dinheiro. Por que não precisa? Porque se eu tenho a riqueza comigo, eu carrego ela comigo, portanto eu sou rico. Toda vez que eu preciso de algo, é só eu direcionar, inclinar os meus olhos, né, minha audição, meu ouvido, meu olfato, meu tato para isso, imprimir energia, que eu construo a riqueza e pego e tomo posse do bem. Bem simples assim, bem simples. Então os meus livros tem essa sacada, né? Tem um outro que vai sair agora que chama-se Como Iniciar na Advocacia e Prosperar sem direção, né? Sem direcionamento, sem conhecimento e sem dinheiro. Eu estou falando da mesma coisa. Eu me tornei advogado sem um pila no bolso, sem um centavo. Eu fui escorraçado por 18 meses de uma escola técnica, como cachorro.
Na época não tinha a lei do MEC que protegia. Então, como o que eu ganhava de servente de pedreiro, ou eu pagava aluguel no mês ou eu pagava a escola. Então, sempre eu estava escorraçado da minha casa ou escorraçado da escola, né? Certo. Mas eu não estava nem aí, porque eu sabia o que eu estava carregando comigo, né? A riqueza estava comigo, não estava no pagamento da mensalidade. E mais cedo ou mais tarde eu ia pagar, né? E depois disso eu fiz isso com direito, fiz com todas as coisas que eu adquiri, né, em termos de prosperidade patrimonial ou financeira. E tanto é verdade que eu ensinei um monte de pessoas a ingressar na pecuária seletiva sem dinheiro, sem conhecimento, sem terra. Hoje de manhã eu fui entrevistado hoje por um canal de televisão Ah, e o jornalista acabou ficando pecuarista hoje, né? foi mesmo? Foi pecuarista. Todos eles que que tenta me enclausurar, enjaular, aí eu, na hora, vira pecuarista no mesmo dia. Eu faço a proposta para ele, dou acesso e ele fica assustado, e aí ele aceita e pronto, já é pecuarista ao vivo. Na hora. Caramba, onde é que saiu essa entrevista aqui? Não quero ver, A homem. entrevista ela foi feita no canal BCZ, eles estão editando lá, mas eu tenho uma outra que eu fiz também, eu vou te mandar depois para compartilhar, e você compartilhar ela Tá bom. aí nos seus canais. Tem a outra que eu fiz se não me engano, no mês de abril. Essa foi de hoje de manhã, mas ainda eles precisam de um tempo lá para editar, para jogar em rede nacional, porque existe um acordo entre eu, o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, para nós escrevermos as histórias de todos os criadores do Brasil, os criadores de gado de elite. Uau, Aquino. Projeto ousado, grandioso, envergadura nacional. E a entrevista de hoje era para fazer essa publicação nacional, Entendi. onde existe esse convênio, vamos dizer assim, entre a BCZ e a editora M. Aquino. M. Aquino, que legal. Uau, Aquino. Então, tu prospera, como o criador disse, naturalmente em muitas áreas. Qual, Muitas. qual Eu tenho Ah, multinegócios, né? Multi-habilidades, multifontes de renda. Eu fui treinado assim, minha avó era semi-analfabeta, mas era uma governante do reino, ela conhecia muito de Bíblia. Ela lia a Bíblia com muita dificuldade, mas ela recebia revelações sensacionais, né? Então, ela me ensinou esse dia atrás eu cataloguei mais ou menos 10 fontes de renda que ela tinha, né? que bem. 10 fontes. Isso em 1809, né? Muito antigamente. E em 1800, eu nasci em 69, Ah, então durante 69 até 87 que ela faleceu, ela me ensinou toda essa carga de visão, né? De empreendedora e fazendo riqueza do zero. Ela enxergava riqueza em tudo. Posso dar alguns exemplos aqui rapidamente? pode. Então, ela era faxineira e merendeira da escola. Aí o que ela identificou? Na hora do intervalo, as crianças tinham que ir até o portão para comprar geladinhos ou salgados no portão. E aglomerava pessoas lá no portão e ficava sem acesso à escola, de entrada e saída de pessoas. Minha esposa, minha avó, ela identificou uma prosperidade naquela situação. O que ela ofereceu para a diretora? É o seguinte, ó, ela poderia vender geladinho lá dentro, para evitar aquela aglomeração. E a diretora achou interessante, porque daí resolveu duas questões, né? O acesso das crianças lá, dos estudantes, ao geladinho de qualidade, segundo, para tirar aquele problema lá do portão, lá da Escola Estadual Frei Henrique de Coimbra. Aí beleza, ela começou a produzir, eu era o vendedor e todos os dias a gente tinha uma capanguinha de dinheiro que a gente enchia, porque vendia tudo, né? Certo. Agora, eu vou te falar que é a sacada, né? Só teve uma pessoa que descobriu, mas ela não descobriu, né? Um dia ela sugeriu. Como a minha avó era assim, não era servente, e daquela época o governo dava muita merenda. Então, assim, quando chegava um lote de merenda, minha avó ganhava muita merenda para levar para casa. Eu fui criado com merenda escolar, né? E aí tinha leite em pó. Esses geladinhos era feito com leite em pó que ela ganhava na escola. A Entendi. matéria-prima, entendeu? Ela botava groselha, que virava baunilha, ralava coco, leite de coco. Ela tinha multi sabores feito a partir da matéria-prima que ela ganhava.
Então ela Certo. monetizava o espaço gratuitamente, não pagava aluguel por isso, vendia É. 100% do que levava e a matéria-prima ela ganhava da própria escola. Hoje eu posso falar porque ela já faleceu, a diretora também já aposentou, E ainda te ensinava, né? ensinava prosperidade. Exatamente. Eu varria a escola com ela, então ela me ensinava a qualidade da prestação do trabalho, do serviço, né? Então, as salas que ela varria era diferente, né? Ela varria com muito cuidado, ao espanar, ela espanava com um pano seco e depois ela passava um pano úmido para ficar limpa. Ela pedia para passar três, quatro panos na lousa com giz para não ficar a marca cinzenta no outro dia. Ela falava que a gente não podia perder a razão, né? Então Entendi. faça bem feito para você não perder a razão. E ela era governante, ela tinha professores que pediam conselhos para ela, a própria diretora, e os alunos respeitavam ela como se ela fosse a diretora. Ela, Está escrito aqui, Aquino, que ela te ensinou a não ter um plano B. é isso, Explica isso aqui pra gente, o que que é isso? ela nunca me ensinou plano, a não sei vencer. Ela falava assim, é vencer e vencer. Não tem alternativa, né? Eu não conhecia essa hipótese num dois, de desistir das coisas pela metade, não ser vitorioso naquilo que eu ingressei. Não estou falando que não tem dificuldade, entendeu? Certo. Eu fui na areia aqui em São Paulo, passei fome, dormi em rodoviária, dormi em Marquise e tudo mais, mas isso era um processo, era um momento, né? Um momento que você está numa caminhada pesada, então Uma fase. essa fase, o deserto, ela acontece. E olha que interessante. Esses dias atrás, conversando, fazendo uma live com um mega multimilionário, ele, Ah, ele queria escrever um livro comigo sobre o seguinte tema: quebrei, ah, quebrei, né? E agora, né? E eu falei, tema interessante, eu achei interessante. Aí nós dois ficamos de construir os sumários. Ele construiu o dele, eu construí o meu. Quando eu fui construir o meu, você acredita que eu sou um expert em quebrar? Eu quebro os meus próprios negócios sempre. você mesmo. Eu Eu já quebro, ouvi eu essa quebro. frase. Quando eu chego no topo, eu destruo aquilo para começar um negócio novo. Só que aí você volta pro deserto, entendeu? Você volta para uma situação desconfortável, porque funciona assim, ó. Entre um topo e outro topo, tá vendo? Tem uma distância, tá vendo? Tô, Só que para você sair desse ponto para esse ponto, você tem que descer esse, tá vendo? E subir o tô outro. vendo. Esse deserto aqui é o sofrimento, entendeu? Você Entendi. tem, você tem que você sair da zona de conforto, são decisões difíceis da vida, e aí você tem que ter persistência, determinação, aquelas coisas todas, né? E aí depois você chega no pico mais alto. Quando você chega no pico mais alto, de novo você tem que praticar o processo da desconstrução. Aí eu descobri que são falências que eu provocava no decorrer da caminhada, mas eu não entendi assim. Eu falava assim, ó, toda vez que eu tinha que subir, eu tinha que cair. Toda vez que eu tinha que crescer, eu tinha que descer. Mas eu não entendia que existia uma mágica por trás, que é quebrar os próprios negócios. Entendeu? Se você não estiver disposto a quebrar os seus negócios, você não sobe de nível. Entendi. Olha agora, eu sou um advogado próspero, a advocacia me botou num patamar muito confortável financeiramente. Eu ganhei alguns processos milionários aqui em Guarulhos, né, na área trabalhista, na área acidentária. E agora eu tô fazendo a advocacia quebrar, para eu mudar de nível. É muito doído isso, hein? Acho que Entendi. a quebra é a falência mais doída que eu já fiz até hoje. Então é isso que quer dizer não ter plano B. Porque o Isso, plano A é sempre prosperar. prosperar. Mesmo que tenha que quebrar o seu próprio negócio. Isso, Nossa, tem que anotar é aqui. muito forte. Entendi. Isso é fundamental. Fundamental, porque se você não fizer isso, você não sobe de nível, entendeu? Entendi. E também, se você ficar esperando alguém vir quebrar o seu negócio, o baque pode ser maior. É Uhum. emocional. E aí vai ficar mais tempo lá no abismo que você mostrou aqui pra gente. Olha que interessante, Aqui eu, no. con- eu consegui na essência, eu entendi o seguinte, Hum, meu pai morava na casa do pai e da mãe dele, da família, e minha mãe morava com a família dela, então eles tinham o conforto deles, entre aspas, né, das famílias. certo. Então, para eles prosperar, eles tiveram que quebrar, construir uma família do zero, entendeu? Nossa, entendi. Puta, que coisa. Aí os dois, né, se relacionam. Aí a semente do meu pai vai para minha mãe, para a terra da minha mãe. Certo. E lá eu sou fecundado, e lá eu eclodo.
e ganhou vida. Aí a prosperidade aconteceu, entendeu? Com Aconteceu. força. Mas os dois tiveram que quebrar, né? Os seus Entendi. confortos, as suas casas, as roupas lavadas, a comida pronta na hora certa. Eu fui lá na base e depois eu comecei a ver um monte de quebradas no meio do caminho. Falei, caramba, uau! E vou escrever um livro a respeito disso, né? Vai ser assim, nem sempre foi assim, o livro. Ou Caramba, seja, muito bom. toda vez que eu citar uma situação favorável, eu vou falar, nem sempre foi assim, porque tem uma situação anterior sofrida, entendeu? Entendi. A quebra, o deserto, a dor. E isso. Aqui no céu, qual foi o primeiro negócio seu que você aplicou esses passos? Esses passos vieram de uma vez só na sua vida? Não, Que? não, não. Eles vieram aos poucos, né? São downloads que vão baixando no decorrer da caminhada. Mas Certo. eu apliquei ele na engraxataria. A Uau. que eu montei lá na minha cidade. Eu descobri que por minha avó ser a faxineira da escola, então ela tinha os professores, as professoras, diretores, então ela tinha muita, muita amigos. Eu morava próximo da delegacia, então os policiais eram amigos delas. Eu entendi que esse relacionamento da minha avó com essas pessoas ia facilitar a minha vida enquanto engraxate. E aí eu fiz uma coisa fantástica, aplicando um dos prosperidade, um dos ciclos da riqueza, que é o aprendizado. Aí Certo. tinha uma pessoa que chamava Alan Charles. Esse rapaz era filho de um pecuarista muito poderoso da cidade. Inclusive, lamentavelmente, ele suicidou o ano passado. Certo. Aí eu ficava próximo da caixa dele. E lá eu aprendi olhando como é que engraxava. Aí depois eu conversei com minha avó que eu precisava ser engraxate. Ela mesma fez a caixa. Uau. Ela mesma fez a caixa. Ficou meio um trambolho meio feio, sabe? Mal feito. E até, Certo. até bateu uma vergonha no dia que eu saí do primeiro dia, porque era diferente das outras, era mal feita. Ela fez de serrote lá, e do jeito dela. Foi importante as pessoas botaram o pé aqui e se limpar. Eu falei, tá bom. E aí eu cresci tanto que daí eu tive que criar franquias de franquias. É mesmo, Aquino? É, Novinho. aí eu falei com minha avó para fazer outra caixa, ela fez outra caixa. Aí eu enchi ela de produtos, e quem faturava lá, a gente dividia a metade, 50%. Eu consegui exponencializar para as esquinas da cidade, e depois eu fiz uma sociedade com o filho do prefeito, na minha caixa. Na minha caixa eu era sócio do filho do prefeito. Por quê? Entendi. Todo mundo que passava queria limpar com o filho do prefeito, para puxar o saco, né? Entendi. Marketing, marketing. Marketing. E esse rapaz hoje, o Nelson, tanto o pai dele, eles não esquecem desse fato, que sempre que eles me encontram, eles lembram desse fato. E tinha um fato interessante, Milena, que era o seguinte: o doutor Leal, que era o prefeito da cidade, ou seja, a gente não esquece das coisas grandiosas. Ele se chama-se doutor Laudelino Flaviano Osório Pimentel Leal, o nome dele. E ele Certo. chegava a fazer o seguinte, ó, escondido, ele passava lá na minha casa e me entregava o dinheiro que eu dividia com o filho dele. Que ele falava assim, ó, você precisa do dinheiro, meu filho não precisa, mas meu filho precisa aprender com você essa prosperidade, essa sua facilidade entendeu? Entendi. Ele Que me dava, pai, hein? ele me dava escondido dinheiro, eu aceitava porque eu precisava do dinheiro mesmo, né? E ele, hoje, esse Nelson tá na Jura Leal, ele é o maior pecuarista da cidade, assim, em termos de pecuária leiteira, eles tiram juntos, né, 5 mil litros de leite por dia. Hoje Então o ele, menino ele aprendeu. aprendeu a prosperar com o engraxate. Que lindo, que lindo. Então, esse foi o primeiro que você aplicou esses 7 passos. Você tinha quantos anos, mais ou menos, ô Aquino? Deveria ter 8 ou 9 anos, por aí. Era menos de 10 anos. É Bem, bem, mesmo? era. Lá na cidade, a gente não tinha postos de trabalho. A gente criava as condições, né? Eu criava as condições. E eu não tinha só esse trabalho, né? Eu tinha outros trabalhos também. Eu era lavador de carros, né? Eu lavava alguns carros que eu tinha agendado no sábado. Eu Certo, transportava, eu transportava malas todo dia quando o ônibus chegava. Eu era carregador de marmitas, carregava marmitas. certo. Eu ganhava um valor simbólico, acho que era não era como se fosse hoje R$ 1 por semana, era quase nada.
Só que tinha uma senha por trás da história toda, né? O restaurante mandava três pedaços de carne na marmita e eu comia um. Era estratégia para mim comer carne, de graça. Eu não Aqui, tava, fo- eu não tava, atualmente, hum, eu não tava focado no salário, eu tava focado na carne, né? aqui do céu, tô ligada. Atualmente, qual é o negócio que você está colocando esses 7 princípios que está mais exponencial na sua vida? Tá mais exponencial hoje, é, sem dúvida nenhuma, a Universidade do Sucesso. Universidade do É Sucesso. uma, Que é o quê? Fala aqui para a Univers- nós. a Universidade do Sucesso é um projeto de universidade disruptiva, virtual, né? Mas também tem sede física lá no Vitória da Conquista, na Bahia, onde nós vamos dar acesso às pessoas a ganharem conhecimentos rápidos e práticos de prosperidade, riqueza e sabedoria, entendeu? É mesmo, Aquino? Disruptiva. Tudo aquilo que eu aprendi no decorrer dessas caminhadas, eu tenho 162 anos de vida. 162? Como assim? 162. São 54 vezes 3. 54 vezes É, 3? Por porque quê? porque eu tive uma vida muito intensa, eu viajei muito, eu andei muito, eu trabalhei em mais de 20 empresas de grande porte. Eu tenho mais de 2 milhões de quilômetros rodados de dirigindo. 60% do que eu ganhei de riqueza, eu acredito, eu gastei com gasolina, pedágio, hospedagem e alimentação na estrada. Eu viajei muito de avião, eu palestrei em muitas empresas, então não pode eu ser uma pessoa comum, não tem como. Eu Entendi. nunca parei de estudar, né? Então, o que que acontece? Como é que uma pessoa como eu, eu rodo no mínimo 10, em torno de, no mínimo 5 mil quilômetros por mês de carro dirigindo, no mínimo. Entendi, Então Aquino. não tem Aí como, justifica os anos. não tem como a pessoa falar assim, que tem a minha idade, se ele está na mesma cidade, está no mesmo emprego, né? Roda 200 quilômetros por mês, então não tem jeito. Eu tenho 162 anos no mínimo, assim, para ser humilde. Certo. Eu até, eu até, Então, Universidade do eu Sucesso. até desafio, assim, alguém que tenha condição de contar uma história mais triste que a minha, ou Entendi. mais alegre que a minha. Se alguém contar uma história triste, eu pego, eu vou lá no fundo da minha alma e busco um momento da minha vida a pessoa chora, entendeu? Então eu fui treinado para poder ficar sem comer, para dormir em qualquer lugar. Eu fui treinado para tudo que você pode imaginar, para não sentir dor. Eu não sinto dor, não sinto saudade, entendeu? Não Entendi. sinto saudade. Eu sinto, não é, 160 com cara de 35. Olha aí o cara falando. É o I. Mosiel. ah, eu, 160 com cara de 35. esse Yamanzel aí é meu sócio da pecuária. Ah, E nós estamos levando a Universidade do Sucesso para a Austrália, para os Estados Unidos e para a Ásia, viu? Ele é o sócio. entendi. Esse cara, ele está em Miami agora, viu, Rogério? Prazerão, irmão. Obrigado aí pelo seu tempo de qualidade aí, tá nos assistindo. Eu estava agora teclando com ele no WhatsApp. Ele Ah, foi na frente, provavelmente mês que vem eu estarei com ele lá na Austrália, desenvolvendo esse projeto. certo. Ele é um grande empresário, ele tem 17 anos que está na Austrália. Ele é de uma pequena cidade de Minas Gerais chamada Frutal. E ele é empresário que recruta mão de obra do país inteiro, do mundo inteiro. E ele Aqui identificou que tem pessoas lá que estão lá há muitos anos e não prosperam, entendeu? Então, tem isso. então Tem. já tem lá um campo de trabalho muito importante para ser trabalhado, que é ativar a prosperidade de sabedoria, riqueza sabedoria, prosperidade e riqueza para essas pessoas do mundo. Lá, começando a partir da Austrália e depois para o mundo, né? Com aqueles 5 talentos que você falou, a gente já começa, né, no processo de Um sabedoria, talento. prosperidade e riqueza. Só que a gente não tem clareza disso aqui. Não precisa de uma universidade mesmo. Pois Aqui, é. e essa universidade é a universidade mesmo? Tem que fazer vestibular para entrar? Então vamos lá. Ou como é? Vamos lá. Olha que coisa mais linda. Hum, Tudo que eu consegui acessar de grandioso, eu tive que dar um dribla no sistema. Um dribla. Por quê? certo. Porque o sistema foi feito não foi feito para mim e para Milena prosperar, não foi feito para gente, entendeu? Pobre, preto, entendeu? E outro eu não Entendi. vou falar, entendeu? Entendi. Tá fechado o circuito.
circuito, entendeu? Se você não der drible no sistema, se você não utilizar com muita força um desses talentos, você não bloqueia, você não fura o bloqueio e você não prospera. Mesmo você tendo procuração, tendo DNA de prosperidade, todas essas coisas. Então, o Pelé prosperou por quê? Porque o talento da habilidade das pernas, do olhar, ele usava os 5 talentos, né? Então, ele furou o bloqueio. Mike Tyson furou o bloqueio, entendeu? Mas isso é exceção à regra, né? Entendi. Então, o que eu fiz? Para tudo, você precisa me chamar para uma live para falar a respeito disso especificamente, né? Mas assim, para ser advogado eu tive que dar um dedo no sistema, para ser pecuarista eu tive que dar um dedo no sistema, para poder sair da minha cidade eu tive que dar um dedo no sistema, para... Aí agora de novo, né? Para abrir uma universidade, precisa apresentar um projeto para o MEC, tem que ter laboratório, tem que ter livros, tem que ter doutores, tem que ter livros docentes, mestrado. É tanta coisa que demora 10 anos para abrir, entendeu? Maravilha! E essa universidade não serve para nada, entendeu? Então eu vou abrir uma universidade que não precisa de nada disso, precisa da tela no celular, e aí o aluno é o seguinte, ele que escolhe qual que é o certificado que ele quer. Imaginei. Entendeu? Você escolhe, você fala assim, eu sou pedreiro, eu quero prosperar sendo pedreiro. Tá matriculado, entendeu? Tá matriculado. Eu sou aposentado, quero prosperar. Eu não aguento mais ficar ganhando o salário do governo. Eu consigo ainda, Aquino? Na Universidade da Riqueza? Eita, caiu. Gente do céu, Aquino não tem outro jeito, é prosperar, prosperar. É Aquino em Brasília. Cortou sua live, sua fala para nós. Vamos lá, vamos falar Eu vou aqui, perguntar de novo. Eu sou aposentada. Eu sou aposentada. Maravilha. Eu ganho um salário mínimo. Beleza. Eu tenho 70 anos. Se eu entrar nessa sua universidade, eu prospero. Prospera com força. O que eu vou fazer? Como você vai trazer sua dor, o que eu vou pegar? Eu vou fazer capturar essa dor sua, eu vou converter ela e canalizar ela em uma mentoria. Como prosperar, mesmo sendo advogado, ganhando um salário mínimo. Vai ser a próxima turma. Entendeu? Vou desenvolver o conteúdo e vou pegar lá 12 estratégias, 21 estratégias para você criar dinheiros novos da sua vida. Entendeu? Pronto. Aí você acessa 30 dias de curso, 60 dias, 6 meses, você já está habilitado para poder prosperar e acabou. E vai pegar o certificado lá, né? Empreendedor aposentado. Pronto, você bota o crachá seu mesmo na sua empresa e acabou. Sem MEI, ou com MEI ou sem MEI. Com MEI, sem MEI, vai ser um regaço, entendeu? Ela vai inaugurar agora, o primeiro curso que vai ser ministrado vai ser a mentoria dos livros, né? Dos escritores extraordinários. Aí depois vai ser um... Fazer um MVP da universidade? Vou fazer um MVP. Não fiz o MVP, não, que vai ser na prática, vai ser esses 6 meses aí, que vai gerar de resultado em 6 meses. Aí vai ter uma mentoria braba, né? Que vai ser o melhor ano da sua vida. De forma antagônica lá, o pior ano da sua vida. Vai ser melhor porque você vai fazer 7 em 1. 7 anos de evolução em um semestre. Entendeu? Certo. Aí o que acontece? Vou pegar esses alunos todos e vai gerar vídeos, testemunhos do caramba. Vai ser o MVP para 2024. Né? O que eu fiz? Qual que é o MVP? O MVP sou eu. Eu apliquei na minha vida. É isso. Apliquei para meus irmãos. Já tem mais ou menos umas 5 pessoas que eu já apliquei e já prosperaram e são milionários. Peguei a minha sócia que morava lá em Gramado. Em 25 dias, eu botei ela para poder crescer 20 anos em 25 dias. E ela pegou o carro dela e botou só o que cabia no carro e partiu para Vitória da Conquista. Tá me esperando lá, entendeu? É minha sócia. E o MVP é isso, as famílias impactadas, os filhos dela, o esposo dela é parceiro meu já hoje numa pecuária, parceiro no negócio que nós montamos. Nós compramos um espaço num condomínio de luxo lá em Vitória da Conquista, onde nós lançaremos em setembro os livros coletivos de escritores do Brasil. Então é um projeto hiper ousado e pela primeira vez eu consegui chegar a 100 milhões de patrimônio, batendo 100 milhões, viu? Que bênção, Aquino. E aí? Aquino, bora agora falar os 7 passos pro povo.
Vamos lá. Porque já provando que tu fez no primeiro com 8 anos e que tu tá fazendo atualmente esses passos. Agora, Pois quais é, são esses passos? vamos lá. Bora! Deixa eu abrir aqui Eles... a- Gente, se vocês estão gostando da live, aperta coraçãozinho aí, manda um livrinho azul também para nós. Manda aí alguma coisa para identificar que vocês estão gostando. Aperta o coraçãozinho que diz pra gente que você está gostando de ouvir os Aquinos aqui, a dupla. Isso, chama o pessoal para prosperar. Chama o pessoal para Gente, prosperar com força. quem Vamos lá, vamos falar desse. quer prosperar mesmo. São 7 passos que eu coloquei no livro nosso, no caminho da plenitude. No caminho da plenitude. Só o tema por si só já é inspirador, né? No caminho da plenitude, da prosperidade, da sabedoria e da riqueza. Primeiro que eu cito aqui chama-se, ó, o princípio do objetivo definido. Objetivo definido. E eu trabalho com a premissa de que só há ventos favoráveis para quem sabe para onde está indo. Certo. Só há ventos favoráveis para quem sabe para onde vai. Se a pessoa não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Verdade. Qualquer lugar serve. Então, esse princípio do objetivo definido ele é extremamente importante, porque é muito comum a gente conversar com as pessoas e ele querer ser bem-sucedido, ele querer crescer, querer prosperar, mas você fala para ele, mas fazendo o quê? Ele não sabe, não tem nada definido, não tem nada estabelecido. E também dá para fazer o seguinte, dá para botar não só no singular, dá para botar no plural, né? Objetivos definidos, né? Na área social, na área familiar, na área financeira, na área espiritual. Pelo menos É isso. 7, Usa no corpo 7. físico. Isso, no físico, né? Depois eu vou mandar um vídeo para você, onde eu estou sendo bombardeado por uma mentora, uma mentorada. E ela fala para ela, você pode me triturar no murro, na porrada. E ela me bate do jeito que ela quiser, que não dói, porque eu sou um cara preparado de corpo. Lá na fazenda, todos os dias lá, as pessoas são desafiadas a aumentar os seus salários a partir de me enfrentar e me vencer. É mesmo, Isso. Aquino? Quem quiser ganhar um salário mínimo por dia, tá convidado para ir na minha fazenda, só que tem que aguentar a pancada na barriga. Eu dou um, a pessoa dá um. A pessoa tem que aguentar 10 porradas minhas na barriga. Ele dá um em mim, eu dou outra nela. Pode ser o que também que quiser. Se te vencer, ganha um salário. Por dia. Um salário por dia. Isso é que é um bônus. Entendeu? Alguém já ganhou? Ninguém. O máximo que conseguiu foi 8 porradas que a pessoa ganhou. Mas tem que bater as 10. Se não bater as 10, vai para a diária normal. Vai! Gostei desse princípio. Vamos lá. Objetivo definido. Definido, isso é extremamente importante, porque assim, se você não sabe para onde você está indo, meu irmão, qualquer lugar serve. Aí você não vai ser uma pessoa que vai prosperar, você vai ficar igual um andarilho. Por isso que o andarilho não prospera. Perdido. Né? Perdido. Só carregando lixo. Isso, não tem destino. Segundo, princípio do desejo ardente. Esse desejo ardente aqui, ó, ele é mais do que simplesmente um sonho, do que um querer, do que a vontade. Tem que doer, irmão. Doer, dói em todo canto, dói na alma, dói dentro do peito, você perde sono, você perde apetite. Entendeu? É mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu demorei 10 anos, Milena, para entrar na faculdade de Direito. Entendeu? Só consegue fazer isso quem tem um desejo ardente de ser advogado, minha amiga. Entendeu? Se não fosse um desejo ardente, eu teria desistido no meio do caminho. Mas como ardia, latente, eu falei, não vou parar, ninguém vai me parar. Eu fiquei 3 anos prestando vestibular na Federal de Uberlândia e não passava. Por que eu não passava? Eu não sei nada de física, nem de química, nem de matemática, nem de inglês. Entendeu? Aí não passava. O que eu fiz? Contornei o sistema. Vim para São Paulo, prestei vestibular na universidade pequena e eu fui o segundo da lista, de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. Só tinha um cara que foi pior do que eu. Chamava Ivan Cavalcante. Eu lembro o nome dele porque estava abaixo do meu. Só que eu entrei lá e gravei todas as aulas, não faltei nenhum dia na faculdade. Eu ia todos os dias com terno e gravata, entendeu? Eu gravava as aulas, digitava as aulas, fui o melhor aluno da sala, sem dúvida nenhuma, entendeu? E prosperei como advogado, por quê? Desejo ardente, ninguém me tirou. Tá no livro lá, no livro que tá no prelo aí para poder ser escrito. Esse princípio eu apliquei ele com muita força. A autoconfiança. A autoconfiança é o seguinte, é você não terceirizar a sua vida para ninguém, né? Não terceiriza para o seu pai, não terceiriza para sua mãe, não terceiriza para seus irmãos, não terceiriza para seus amigos, para seu patrão.
para o prefeito, para os vereadores, para o governador, para o presidente da república, para ninguém, pô. Pra ninguém. Confia em você e naquele que te criou, entendeu? O sopro do Criador foi para você. Então Isso. você se responsabiliza e vai, avança. Chama a resposta para você que fica mais fácil, entendeu? Quando você terceiriza isso, o outro não faz, e você fica frustrado. E vai interromper sua prosperidade. Pronto. É, tem outro que é o da gratidão. Quarto. A gratidão, Isso. essa gratidão é muito top, porque, inclusive, ela é alvo de uma oração minha diária, que chama assim, ó. Eu sou grato, Pai, pela família, porque nem sempre foi assim. Quantas vezes eu deambulava pela cidade, né? Sem família, sem ninguém. Né? Então a gratidão é importante. Aí eu agradeço, por exemplo, pela cama que eu estou dormindo. Quantas vezes eu não tinha cama? Agradeço pelo teto, porque não tinha um teto. Agradeço pelo carro, porque quantas vezes eu ficava no ônibus parado 1, 2, 3 horas, esperando no frio. Então essa gratidão que era fundamental. Você agradece, rapaz. Você nasceu vivo, 5 talentos, você já é próspero. A hora que você agradece e você é grato, sabe o que acontece? Você liga na terra e liga do céu. Entendeu? Você vai ser, com certeza, abençoado. E eu recebi essa revelação não tem muito tempo, foi mais ou menos 2019, 2020, onde numa oração que minha mãe fez, minha mãe tem 80 anos, ela está viva até hoje, ela tem condição de viver mais 20 anos ainda, minha mãe. Ela fez oração e ela agradece a Deus por ter honrado ela quando ela entregou a minha vida no altar do Senhor para Ele. E aquilo foi um boom na minha vida, porque muitas vezes quando eu falava que eu não conhecia meu pai nem na fotografia e tal, e aquele dia o Senhor me revelou. Falou, você achava que não conhecia o seu pai nem na fotografia? E aí ele me revela que todas as coisas que eu tocava e tudo dava certo, era ele cuidando de mim. Uau. Então eu tive o privilégio de ter sido criado, cuidado, mentorado diretamente por Deus. Porque na ausência do pai biológico, é isso que acontece. Ele entra. E depois eu descobri que ele coloca terceiras pessoas. Né? Eu consegui enxergar essas pessoas depois. Ele coloca pessoas estranhas no meio do caminho. Sim, coloca. Depois eu falo do quinto passo aí, que é o pagar o preço, né? Pagar o preço não é dinheiro, não. É pagar o preço com suor, sangue, lágrima e gordura. Quanto mais grandioso é o seu projeto, o seu sonho, mais você vai ter que despender, né? Você vai ter que dormir menos, você vai ter que se esforçar mais, você vai ter que abdicar novela, você vai abdicar de amizade, você vai ter que abdicar de um monte de coisa, Sim. né? Pra quê? Pra você receber isso lá na frente. Hoje, Maurício, por exemplo, eu tenho filhos de 28 anos, tenho filhos de 10 anos, tenho filho de 1 ano, entendeu? Isso é um privilégio, pô. É um privilégio. Ou seja, eu tenho um filho hoje na condição de ser da mesma idade de um futuro neto, né? Então, mas eu não tive isso lá atrás, quando eu tinha a primeira filha de 28, mas eu tenho agora com um filho de 1 ano, né? Exato. Porque eu paguei um preço para ter isso, né? E eu fracionei os meus filhos exatamente para ter esse privilégio que eu tenho hoje. O sexto é da satisfação, né? Esse da satisfação, ele vai minorar, minorar, na realidade, a expressão minorar, ele vai suavizar o seu deserto, né? Você sentir a satisfação na caminhada, isso é top demais. Eu demorei muito tempo para descobrir que isso aí era um princípio fundamental a ser seguido, né? Então, na mente que está essa satisfação. Então, eu me lembro que quando eu estava exercitando um negócio poderoso, que eu queria comprar um carro importado, que estava no quadro, eu queria que entrasse na garagem, e aí eu fiz um projeto que era para fazer isso no menor tempo possível. Eu vendi o carro que eu tinha, comprei uma bicicleta nas Casas Bahia. Certo. E eu, para trabalhar, eu ia de bicicleta pedalando 15 quilômetros por dia, e voltava. Só que eu enfrentava desertos, que tinha subidas. Então o que eu fazia? Eu conseguia, na subida, no sofrimento, eu fechava os olhos, pedalava, e eu entrava dentro daquele carro importado e eu ligava o ar-condicionado. Eu ligava o ar-condicionado hipotético na minha mente. E aí eu via o som, eu ligava o som, eu não posso nem falar muito, porque senão eu vou emocionar. E nos dias de chuva, né, que eu às vezes estava lá, as ruas alagadas, eu pedalando, eu fazia a mesma coisa. Eu entrava dentro de um submarino, eu me encapsulava e o sofrimento ia embora. E é esse princípio da satisfação que eu estou me referindo.
Quando você tem uma coisa grandiosa que você está perseguindo, essa satisfação ela tem que estar antes de você atingir o alvo. 6 meses depois, o carro estava na garagem, eu entrei dentro dele e desfrutei dele, mas esse desfrute aconteceu antes, no caminho, na caminhada, exatamente exercitando esse princípio da satisfação, né? E Entendi. eu falo do último, do sétimo e mais maravilhoso de todos, que é o da espiritualidade, né? No caminho da plenitude, não tem como fugir da questão dessa forma na qual nós fomos constituídos, que é corpo, alma e espírito. Não tem. Então, não tem como. Então, o que acontece? O corpo, eu dou um exemplo bem prático assim, para as pessoas entenderem. O corpo, ele é o carro que eu estou aqui dentro dele, é o corpo. A alma, sou eu, que estou dirigindo, o motorista. O espírito é o caminho, é a estrada. Entendeu? E quando você descobre isso, meu Deus, você fica muito poderoso. Então você precisa cuidar do corpo, você precisa lavar o carro, fazer manutenção, ter pneus bons, né? Você precisa, você precisa cuidar da máquina que está dirigindo, aqui dentro, né? Você tem que estar descansado, você tem que gostar de dirigir, você tem que fazer direção defensiva para você, para terceiras pessoas. E a questão do caminho, né? A gente está remetendo aqui, remetendo a um canal de acesso ao Pai, ao Criador de todas as coisas. Então, a espiritualidade, ele clareia o seu caminho. Por isso que está lá na Bíblia, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio de Jesus, porque ele é o caminho. Então, é inseparável qualquer princípio da espiritualidade. Quem ainda não está exercitando esse princípio, abra isso. Eu vou aqui para finalizar, te falar uma coisa que eu fiz recentemente, inclusive lá na fila da plataforma internacional da Alphaville. Ah, Eu estava na fila na aula inaugural do Millennium Club, e aí tem uma pessoa que ele encostou do meu lado e ele estava acanhado. Porque ele certo. recebeu aquele convite, ele recebeu aquele ingresso lá, o ticket, gratuitamente. Então ele estava caindo de paraquedas lá naquele evento. E ele estava todo inquieto e tal, aí eu acalmei ele, comecei a conversar com ele e tal. E daí eu comecei a fazer o PDT, produzir, transbordar e desfrutar na vida dali, né, naquele momento. E aí eu falei pra ele, ai, como é que tá a sua vida, não sei o quê, tá. Ele tá de Uber, né? Ganha pouco, o carro é alugado. Aí eu tava ensinando pra ele umas técnicas, como ele poderia monetizar. Falei, compra um isopor, bota Gatorade, bota água com gás, bota gelo lá dentro, você vai monetizar, caramba. Sim, Tava ensinando pra ele empreender dentro do Uber. Falei, só com esse empreendedorismo você vai ter condição de pagar o aluguel do carro, né? sim. Aí depois eu falei pra ele, ele falou assim, eu tenho pedido muito pra Deus abrir as portas pra mim. Eu falei, é mesmo? Você tem pedido pra Deus? Ele falou, mas ele tem atendido? Ele falou, interessante que não. Eu falei, verdade? E por que você acha que não? Ele falou, não sei. Só sei que oro, converso com ele e nunca atende. Aí eu fiz o seguinte exemplo com ele. Falei assim, Ah, abre o seu telefone. Ele abriu o telefone, né? Eu falei assim, abre o seu Bluetooth. O Bluetooth dele estava desligado. certo. Aí o Bluetooth meu também estava desligado. Eu falei, tá vendo? O meu celular só consegue comunicar com o seu se você liberar o seu Bluetooth. Libera o seu. Ele liberou o seu, eu liberei o meu. Falei, tá vendo? Se eu mandar informação daqui, vai chegar aí. Falei, com Deus é a mesma coisa. Espiritualidade é como Bluetooth. Você tem que ligar aqui. Liga a parte espiritual sua. E ele vai ligar lá em cima também. Vocês vão começar a se comunicar. Ele imediatamente começou a arrepiar todo. Uau. Quando ele arrepiou todo, eu falei, ó, liberou o Bluetooth. Mesmo, falei, liberou o Bluetooth. Falei, agora você vai contar comigo. Ó. Você vai orar agora e você vai ter as orações respondidas. Porque a parte espiritual dele que não estava aguçada, não estava liberada, não estava aberta, ele não estava trabalhando isso, né? E ainda hoje eu ainda converso no Zap com ele, ele sempre relembra disso, né? E eu sempre falo para ele, como é que tá seu Bluetooth? Ele fala, ligado, Que bênção. ligado. Para prosperar a espiritualidade, não é à toa, né? Que é o sétimo, né? É o que completa, Por causa né? da É o que plenitude, a completa. plenitude, perfeição, completude, né? Muito, muito obrigada, meu querido. Que aula, viu? Deus te Amém. abençoe. A gente pode marcar outra para você vir falar sobre outras coisas, Sempre, sempre, outros temas. sempre as ordens, viu? Você pode escolher o tema que você preferir aí. Eu estou à disposição sempre aqui para poder fazer isso, né? Produzir coisas grandiosas, né? Anotei isso aí. Produzir, Né? desfrutar e transbordar. Nós desfrutamos dessa tarde maravilhosa aqui, né? Desfrutamos.
Esse E, seu transbordo, eu desfrutei muito. e eu Muito transbordei, mesmo. eu transbordei tudo que estava no meu coração aqui para as pessoas que estavam nos acompanhando aqui nesse momento. Que bênção. Muito obrigada, querido. Manda beijo para sua família toda. Deus te abençoe. Vá para casa em paz, que eu sei que você está parado no meio da rua. Deus te Um abençoe, abraço, meu querido. Beijo, fica com gente, Deus. para todo mundo aqui, viu? Tchau, até Tchau, mais. tchau.